Livro de E.S., filha de Jovia, sendo uma história celestial da Terra e seus céus e de Etíria, desde 400 anos atrás, até o alvorecer da Era Cosmon, capítulo 1. Quando Jeová trouxe a grande serpente, falange solar, ao longo da estrada de Vorkun, em Etíria, eis que a Terra passou à luz do arco de Cosmon, subindo cada vez mais alto no alvorecer. 2. Aos seus deuses e deusas etéreos, Jeová disse, como você fundou arcos de luz em meus céus etéreos, para determinar a viagem dos meus mundos corporais, meu Deus da terra também inspirará os mortais a construir casas de luz para os navios dos homens, que viajam pelos oceanos, e os que viajam nos navios, e na terra saberão quando um navio se aproximar do porto, assim como vedes a minha terra itinerante se aproximando do lugar de Cosmon. 3. Pois isto será uma ilustração para os mortais, que designei ciclos de tempos e alvorecer de tempos, com deuses e deusas para supervisionar minhas criações em ternura e amor, para que o homem de risco não fique desanimado, dizendo, ai, Jeová não proveu em sabedoria proporcional à magnificência de suas criações. 4. Eis que se aproxima o tempo em que as nações da terra percorrerão toda a terra em navios, cruzando os mares e oceanos, para todos os lugares que eu criei. 5. E aqueles que construíram em um só lugar não dirão mais, este é o nosso país. 6. Pois não terei mais as nações da terra trancadas entre si, nem um continente exclusivo para um povo, nem um oceano, nem mar, nem porto, nem rio, para qualquer nação ou tribo de homens. 7. Saberão que toda a terra é minha, e todas as águas da terra e o ar do firmamento, e que eu os criei para todo o meu povo, para recebê-los e desfrutá-los para a minha própria glória. 8. Eles abrirão seus lugares e dirão um ao outro, bem-vindo, meu irmão, onde quer que Jeová te leve a habitar, assim seja contigo, e eu também te darei. 9. Agora, quando as diferentes nações e povos começarem a viajar de um país para outro, eles dirão com desprezo um do outro, tu, pagãos, tu fora bárbaro. 10. Pois eles julgarão com os olhos dos homens e com a compreensão dos homens, não compreendendo a magnificência dos planos de minhas ressurreições, que lhes forneci através de meus deuses e deusas. 11. Como nos ciclos anteriores, enviei às nações separadamente, assim, em Cosmon, não enviarei separadamente, mas para o mundo inteiro, como nos ciclos anteriores, enviei líderes e comandando deuses, assim, em Cosmon, não enviarei líderes terrenos ou um deus ou um senhor adorador. 12. Quando o homem estava em grande escuridão, enviei salvadores e libertadores a ele, e meus salvadores ensinaram ao homem, por certos mandamentos e orações, como ele deveria viver, a ser salvo do pecado. 13. Mas em Cusson não enviarei nem Salvador, nem Arcanjo, com uma trombeta alta, mas chegarei ao entendimento do homem através da luz da minha própria sabedoria, e o homem deve interpretar minhas palavras enquanto falo com sua própria alma, e tais serão suas palavras sagradas. 14. O homem deve orar a mim e falar comigo à sua maneira, e não de acordo com o ditado de qualquer homem, nem sacerdote, nem livro sagrado, exceto o livro das minhas criações. 15. Nem o homem aceitará mais nenhuma das revelações anteriores e se curvará diante delas, pois, como fui suficiente para os antigos falarem com eles coisas que eram boas para eles, assim também falarei aos meus escolhidos da era Cosmo o que é bom para eles também. 16. Meus céus serão revelados a eles, conforme prometido por meus profetas da antiguidade, e o homem será ensinado a ver e compreender meus céus com seu próprio julgamento, e não de acordo com o que qualquer outro homem diz que minhas revelações são. 17. Eis que, nos dias antigos, eu forneci salvadores, rabbis e sacerdotes para orar pelo homem, e confessá-lo de seus pecados, mas estas coisas eu guardarei, e ninguém orará pelos vivos, nem o confessará de seus pecados, por palavras, sinais ou cerimônias. 18. Mas todo homem deve orar por si mesmo, a seu modo, e confessar seus pecados a mim por perdão. 19. E, em vez de orar em palavras por seu irmão, dizendo, Jeová, ajuda-o, ele irá pessoalmente, e o ajudará com suas próprias mãos. 20. Nem o homem se assenta à toa e diz, ó Jeová, ajuda-me, venha e me salve. 21. Mas ele se levantará na majestade que eu o criei, dizendo, eis-me, Jeová, eu vou-me salvar, guia-me, ó Pai. 22. E ele andará orgulhosamente aos meus olhos, desprezando o mal e o pecado, fazendo com todo o seu poder por sua própria salvação, e eu irei a ele, pois desses serão os meus escolhidos. 23. Em Cusson, não virei para fazer servo do homem ao homem, nem para assustá-lo quando o sacerdote fala, farei o homem levantar a cabeça sem medo diante dos homens, em lembrança de sua aliança diária a mim, seu Criador, na prática da justiça. 24. Naquele dia, o pregador e o sacerdote serão de pouca utilidade, meu padrão deve ser de boas obras, e não de palavras. 25. Minha mão também não será para indivíduos, mas para nações, reinos e impérios. 26. Tudo o que as pessoas me abraçam, eu também abraçarei, e um sinal será para eles, seus portos, terras e águas serão abertos a todos os outros povos.
27. E eles prosperarão e se tornarão numerosos, prosperando em paz e abundância, e os meus santos anjos, dos meus céus exaltados, ministrarão a eles, e crescerão em sabedoria, boas obras e em aprendizado, em invenções e descobertas. 28. Mas tudo o que as pessoas não me abraçam, o mesmo não vou abraçar, seus portos serão amarrados, e suas terras e águas não serão abertas a outros, em verdade, eles devem tentar ser um povo exclusivo, e afastarei deles os meus anjos exaltados, e eles serão cercados de trevas. 29. Estes sinais estarão diante do mundo como meu testemunho vivo, e meus profetas usarão esses sinais para determinar quais nações e povos minha mão cobre para protegê-los e salvá-los. 30. Meus profetas se lembrarão dos países antigos que lutaram contra mim e os meus escolhidos, como caíram na escuridão. 31. Quando chega o meu alvorecer de um ciclo, deixo de lado as doutrinas antigas e os deuses e salvadores estabelecidos, ninguém jamais ficou com a minha mão, agora, eis que o homem deve olhar na era cosmo e ver minhas pegadas nos tempos antigos, como eu ministrava às raças dos homens, e ele aplicará com julgamento a história de outros dias. 32. Isso também é o que realizarei. Reinos e nações julgarão sua própria força por suas leis rígidas e exércitos permanentes. 33. E olharão para o meu povo, e dirão, ai, eles são fracos, eles não têm reis, nem exércitos, nem leis rígidas. 34. Mas meus profetas se lembrarão dos meus escolhidos, que tinham fé em mim. Meus profetas dirão aos reis com exércitos poderosos, eis que sois os mais fracos, e aqueles que não têm exércitos são os mais fortes, e suas profecias não falharão. 35. O que aplicar nos meus céus da terra, será aplicado sobre a terra, o que se aplica à terra será aplicado nos céus dela. 36. A servidão de reis e rainhas e imperadores e homens ricos e líderes de homens estará com eles nos céus desta terra, até que tenham desfeito a tirania que tinham sobre os outros, seus céus ficarão sem liberdade para eles, a quem procuraram liderar na terra, lideraram no céu, tampouco haverá ressurreição exaltada para eles, até que os mais baixos de seus súditos tenham se levantado diante deles. 37. E aqueles que vivem isolados e sozinhos na terra serão isolados e sozinhos nos céus da terra. O homem aprenderá que há filiação e a irmandade a outros na terra, encontrarão a filiação e irmandade nos céus da terra. 38. Qualquer que abrir sua alma em amor e harmonia a outros na terra, encontrará amor e harmonia no céu. 39. E a mesma regra se aplicará às nações e povos, de acordo com seu amor, harmonia e amplitude de sua liberalidade para outras nações e povos, assim também serão os céus da terra, para onde eles migrarão após a morte. 40. Todas estas coisas do céu e da terra serão esclarecidas ao homem em Cusson, com seus próprios olhos ele contemplará a justiça de seu Criador. Capítulo 2. 1. Aos seus deuses e deusas etéreos, Jeová disse, eis que daqui a 12 gerações o meu alvorecer de Cusson alcançará a terra. 2. Ide para a terra e provai mortais e anjos à obra do meu ciclo. 3. Em outros tempos, meus deuses e deusas disseram ao homem, tu farás, e tu não. Eis que, em Cusson, declarareis a glória das minhas obras e os planos dos meus céus para as nações da terra, em toda a minha plenitude declarareis as glórias das minhas criações. 4. Mas não direis a este homem nem a esse homem, crerás, nem crerás. 5. Nem direis ao homem, tu farás isso, e tu não farás aquilo. 6. Tais eram os ciclos antigos e o costume dos meus reveladores, mas esse não será o costume dos meus reveladores neste dia. 7. Mas o homem, tendo ouvido e visto, julgará o que fará, ele deve acreditar, ou não acreditar, e faça, ou não faça, de acordo com seu próprio julgamento. 8. Porque eu responsabilizo o homem, mesmo assim ele deve ter liberdade de escolha. 9. E se ele se esforçar para me escolher, fazendo justiça, não falhará. 10. Embora ele não aceite nenhuma das doutrinas antigas, nem ritos, nem cerimónias, nem deuses, nem senhores, nem salvadores, mas se esforce por mim em fazer o bem a outros, ele será meu escolhido, mesmo que não aceite meu nome. 11. Liberdade, antes de tudo, para todas as pessoas, depois disciplina e harmonia, e depois a melhoria de todos os talentos que criei com todos. 12. Depois disso, não ter líder, nem alguém para pensar por outro, nem abandonar o próprio julgamento contrário à sabedoria e à verdade. 13. Mas não argumentar, nem ser teimoso e positivo quanto à justiça da própria opinião, pois não criei dois homens para ver a mesma coisa na terra ou no céu. 14. Quanto ao que importa, a mais alta sabedoria é permitir que todos os homens tenham total liberdade para pensar em todos os assuntos à sua maneira. 15. Antigamente, eles tinham inquisidores, para observar o que outros faziam, diziam ou sugeriam. Agora, eis que, em Cusson, exatamente o oposto disso será o comportamento dos meus escolhidos.
16. Embora o homem veja o próximo fazer diferente do que ele próprio faria, ele deve olhar para o outro lado, ou, se ele falar com ele sobre o assunto, será com respeito, assim como ele faria com sua própria mãe ou pai. 17. E por qualquer falta de expressão, erro ou expressão maligna, o homem não reprova o próximo nem encontra falhas nele, mais do que com sua própria mãe, pai, irmã ou irmão, antes, ele deve se esforçar para não ver nem ouvir a falta de qualquer homem. 18. Eles serão ensinados a ver o bem que há nos outros, para falar das delícias de todas as minhas criaturas vivas. 19. Para reprovar com as palavras, para circunspectar os atos de nossos vizinhos, suas opiniões e comportamento, estes devem ser descartados em Cosmon. 20. Nenhum homem aconselhará outro sem ficar vinculado àquele que segue seu conselho, isso também deve ser feito para o homem entender em Cosmon. 21. Em outros ciclos, enviei meus escritos para levantar certos mortais, através dos quais pude revelar meus mandamentos a outros. Em Cosmon, eis que não levantarei nenhum grande líder, minha luz cairá sobre milhares e milhares, de muitas variedades de talentos serão meus escolhidos naquele dia. 22. Por essa razão, quando descerdes à terra, designareis-lo para milhões de mortais, e eles criarão numerosos filhos para mim. 23. E nascerá com eles para ver e sentir que uma nova era está próxima, e nascerão céticos em relação às antigas doutrinas, deuses, senhores e salvadores. 24. No entanto, eles serão os melhores dos homens, e sábios, caridosos e mais atenciosos com as opiniões dos outros. 25. E acontecerá que, quando o continente ocidental for habitado de leste a oeste, toda a terra será circunscrita com homens de sabedoria e sabedoria. 26. E o ano da circunscrição será o começo de Cusson. 27. E os céus da terra serão abertos, e seus anjos descerão à terra e se darão a conhecer aos mortais, até através deles que os teus filhos nascerão para a obra. 28. E a partir de então, a velha ordem decairá, para ser posta para sempre, e a nova ordem tomará seu lugar, para triunfar sobre toda a terra. 29. Posteriormente, a virtude da pregação chegará ao fim, mas a prática, no cumprimento de boas obras e no cumprimento dos meus mandamentos, será tudo o que valerá para o estabelecimento do meu reino na terra. 30. Saí, meu amado, cumpra as estações da terra, para que o meu povo se regozije em suas vidas, em paz e amor, pela glória dos meus céus, que eu criei para eles. Capítulo 3. 1. E.S. disse, lá no alto do firmamento, nos reinos etéreos de Jeová, a voz do Todo-Poderoso havia falado, o chefe ariano do Amatibalis chamou os deuses e deusas nas planícies de Tessalona, Nadab e Vragoma, e chamou 10 milhões de voluntários. 2. Shonlin, filho de Jeová, chefe de Fabi, Vuxos e Balis, disse, vinde, ó deuses e deusas, venha comigo até a estrela vermelha, a terra está perto do arco de Cosmon, era de Cosmon, venha e pense pelos mortais, inspirá-los com pensamentos mais sagrados, faça-os compreender a luz de Jeová. 3. Então falou Teshaya, chefe do Amatidicadonas, dizendo, vinde, ó deuses e deusas, eu o levarei até a estrela vermelha nascente, a pequena terra que viaja, eis que ela vem em nossa direção, ela cruzará o arco de Cosmon em 400 anos. 4. Litabaquetrava, chefe ariano de Iuama, de 200 mil anos, deus de Ithua, 40 mil anos, disse, vinde, ó Deus e deusas, venham à estrela vermelha, eis que meu Otevan, meu navio de bombeiros, segue esse caminho em seu cruzeiro de 10 mil anos, venha comigo, meu Otevan levará 1.000 milhões, vou parar e deixar você na terra com mortais. 5. Tchesim, chefe de Auentaba, de 60 mil anos, chamou uma hoste de seus mensageiros rápidos, 10 mil, a eles, ele disse, providencia um navio de flechas de grande velocidade e vá na antiga estrada da terra, nas regiões para as quais ela viajou milhares de anos, proclamá-lo nos céus etéreos, outro mundo corpóreo, a terra, perto do tempo de Cosmon. 6. Os mortais na terra devem ser iluminados e, como deuses, feitos para compreender os planos gloriosos dos céus do Todo-Poderoso, em 400 anos, o reino do Pai será fundado na estrela vermelha. 7. Burno-Tetes, chefe de Goaga, convocou seu santo conselho, no palácio de Nu, jardins de Lazanitizi, e eles olharam através do firmamento, ao longe, para ver a lenta terra que rolava, onde os mortais ainda tateavam na escuridão, cujo povo não podia ler os céus invisíveis. 8. Aqui eles deliberaram, alguns se perguntam como era que a Terra, em todo o tempo de seu ser, enviara apenas algumas centenas de milhares de milhões de anjos para os céus etéreos, e sobre onde eles moravam, dos quais nunca haviam sido ouvidos naqueles jardins frutíferos, na Eteia, outros supunham a baixeza de suas notas. 9. Então falou Atavia, deusa de Prónito, ela disse, eu lembro da terra, seu lado foi esmagado, e a forma de suas terras mudou por F, no arco de Noé, 24 mil anos atrás, e Ata, deusa da asa voadora, estava lá, e eu com ela, na sua fantasia, é um mundo glorioso, serei um voluntário, para ir lá, pelos 400 anos.
10. Atavia foi o primeiro voluntário, mas agora, os nomes registrados como faíscas de fogo, brilhando no firmamento. 11. Atualmente, os numeradores enviavam foguetes, os sinais de que os 10 milhões haviam respondido ao chamado de Jeuvi. 12. Estes, então, foram os reinos étereos que contribuíram, Jason, nos pântanos de Loi, Rodos, das montanhas de Quebec, Tissan e Carua, das planícies de Tassacha, Amos, o Shuzona Resort, e Sagama, o reino de Methiasi, deusa de Tuesta. 13. Burnotetes enviou mensageiros rápidos para esses reinos. Alguns estavam a meio milhão de quilómetros de distância, outros jaziam em pistas tortas e se escondiam no meio de florestas nebulosas, outros ainda, além e além das montanhas, com milhares de quilómetros de altura e largura, e ele os chamou, para se reunirem em Pieshiu, o porto de Nabrocaxax, sob os arcos de Guedis, para se consultarem e se prepararem para a jornada. 14. Então, quando os anfitriões foram reunidos em Piachia, Jeová nomeou Tutagaua como deus do cruzeiro e da missão. 15. Elitabaketrava ordenou que seu navio de bombeiros fosse trazido para Piachia, onde assim que chegaram os 10 milhões de anfitriões da missão, subiram a bordo, como convidados e companheiros dos 50 milhões de visitantes de Elitabaketrava nos mundos, 10 mil vezes mais para frente. 16. E agora começaram os trompetistas e os Ezenaur em canções de louvor, as duas bandas de músicos, 1 milhão de artistas. 17. Então para cima, para fora, surgiu a Aeravanha, a nave de fogo, cuja fotosfera, quanto ao tamanho, era como um mundo, subia cada vez mais alto, dirigindo-se para a distante estrela vermelha, que percorre a bobina da serpente, 1,5 milhão de milhas por dia. 18. A 2 mil milhões de milhas de distância, jazia a estrela vermelha, a Terra, vista pelos instrumentos de ampliação dos deuses, vistos em sua pequena órbita ao redor do Sol, de 0,5 milhão de milhas. 19. 400 milhões de milhas por dia aceleraram a Aeravanha pelos mundos etéreos, como um clarão de luz disparou o navio de Litabaketrava, chefe ariano de milhares de anos, percorrendo os céus etéreos de Jeová, um deus que, mas olhando para um mundo corporal, conhecia o grau de seus mortais e anjos, assim como em sua fuga, ele passou. 20. 5 dias e noites viajaram pelas hostes dos céus emancipados, para alcançar a Terra, viajou por milhares e milhares de mundos etéreos, de florestas e pântanos de Giei, e de nebulosas e Adi, e regiões de luz, montanhas, rios e planícies, inúmeros lugares, habitados e desabitados na grande extensão dos reinos de Jeová. 21. Então eles chegaram a Shinvat, a ponte da fronteira do vórtice da terra, e pararam para examinar a terra e seus céus indisciplinados, onde os 4 falsos deuses se proclamavam monarcas do universo, um dia em que descansaram, em um dia mediram o grau e a posição dos mortais e dos anjos da terra e depois desceram direto para o paraíso, o lugar de Deus, o Filho de Jeová. Capítulo 4. O alarme em Aracto, lugar celestial de Cabalactes, o falso, mas reinando Buda. 1. Cabala disse, meu conselho altíssimo, senhores do céu e da terra, dê ouvidos, hoje, meus batedores nas fronteiras de Veridat, meu reino suburbano em Tua, viram uma luz descendo, como um mundo em chamas, a consternação tomou conta de meus súditos obedientes, temendo que Deus estrangeiro ameaçasse suas liberdades, para apaziguá-los, a Atav, meu senhor no comando, enviou mensageiros para conhecer minha vontade. 2. Mas quando eles chegaram, outros vieram também, mas do planalto celestial, e Tussac, meu reino do norte, com a mesma história sinistra, depois, outros, de outros reinos em minhas regiões celestiais, alguns viram a luz, mas fracamente, outros a viram brilhante como uma coluna de fogo, enquanto aqui, em nosso assento celestial bem protegido, tem sido apenas como um meteoro caindo. 3. Fala, meus senhores, sabe mais disso. 4. Maitive, Lourdes, disse, todos os altíssimos deuses, tenham consideração pelos medos femininos e diminuam de acordo com minhas expressões ampliadas. Para mim, essa estrela descendente é um aliado distante de Deus, o adorador de Jeová no paraíso, pois, pelo curso da luz que caía, ela aterrissou ali. Não é isso algum estratagema para restabelecer Jeová, a quem perseguimos da terra e do céu? 5. Fiébio, Senhor, disse, não faz um ano desde que outro deus estrangeiro desceu ao paraíso, eis que este último vem do mesmo ângulo além de Shinvat, porventura, o primeiro era apenas um batedor enviado de algum reino, que agora respondeu a essa poderosa fantasia. 6. Sinlu, Senhor, dizia-se antigamente, quando o céu se esvair, olhe para os adoradores de Jeová, os infiéis contra os deuses reinantes, agora, eis que, na mesma estação em que todos os voos desaparecem, e nossas almas estão às vésperas de regozijo, aqui vem um intrometido sinistro com nossos escravos, para nos fazer mal. 7. Assim falou muitos senhores, alarmado, pois um pecado secreto, como a escravidão, justificada pela consciência do mestre, sendo contida, é facilmente atormentada com suspeitas de mágoa, que ainda não aconteceu.
8. E mais do que isso, no Santo Conselho de Cabalactes, com 1 milhão de membros, havia muitos que haviam prometido há muito tempo preferência e domínio superior do que legislar sobre o reino de outro, e eles não receberam nada digno do nome por mais de 1000 anos. 9. E ainda restava uma pequena centelha de esperança, de que algum desastre externo aos extensos reinos de Cabalactes abriria o caminho para aventuras ricas em seu próprio nome, com milhões de escravos para reverenciá-los. 10. Assim, enquanto suas línguas sustentavam seu ídolo monstruoso, Buda, o falso, suas próprias almas eram igualmente perfidiosas. 11. Quando muitos do Santo Concílio falaram, novamente Cabalactes prosseguiu, meu marechal de chefe selecionará um exército com 1 milhão de soldados fortes, e fornecer-lhes um barco de flechas, a que ordem eu indico, Tinftas, general, para ir ao paraíso em meu nome, cumprimentando, para aprender a vontade e o prazer deste Deus aventureiro que vem ao reino vencido do Filho de Jeová, oferecer a ele a liberdade do meu reino para uma visita mensal, por acaso, ele nunca viu uma cidade construída de pedras preciosas, e o palácio e trono do Deus mais elevado, o que observar pode impedi-lo de empreender algum esquema tolo. 12. Agora, consequentemente, do magnífico reino celestial da falsa Buda, saiu um barco de flechas, a joia mais preciosa já construída nesses céus, e nele 1 milhão de anfitriões, dispostos como muito deuses e deusas em esplendor, enquanto Tinftas, com sua coroa brilhante e joias em chamas, aparecia em sua nave geral como de um reino rico. 13. 200.000 escravos trabalhavam no barco, e muitos deles estavam em sacerdotes budistas da vida terrestre e agora estavam servindo sua aprendiz de 200 anos, a fim de ter o privilégio de, no futuro, rastejar de barriga, ver o trono de Buda, o falso, e ver todo o seu Deus ideal mais elevado. 14. Assim, então, foi o barco de flechas, em toda a sua glória, para o paraíso, sede do Filho de Jeová. Capítulo 5. O alarme é ETSHONG, o reino céu de ENNOCHISSA, o falso, mas Deus que exige Deus, Brahma. 1. Enquanto Enoshisa e seu santo conselho estavam reunidos no palácio de Etashong, chegaram mensageiros de nada menos que 36 dos sub-reinos de Enoshisa, alarmados e com relatos ampliados do navio de fogo visto descendo para o paraíso. 2. E todos esses mensageiros contaram sua história diante do trono, expressando o medo dos senhores dos sub-reinos e rezando para conhecer a vontade e o prazer de Enoshisa. 3. Agora, aqui, como em Aracto, os senhores do Santo Conselho falaram expressivos de suas esperanças e medos, e aqui também havia muitos senhores, que haviam prometido exaltação há muito tempo, mas nunca a receberam, e eles fingiram uma lealdade sincera a Enoshisa, a falsa Brahma, mesmo que com uma esperança secreta, rezassem para que Deus aventureiro viesse e quebre o reino de Enoshisa, sentindo que, com o espólio, eles lucrariam com seus próprios reinos celestiais. 4. Depois falou Enoshisa, dizendo, em nome do Espírito Santo, agradeço a todos, e por sua lealdade fazer de mim o seu Deus humilde para fazer sua vontade e prazer. 5. Primeiro, então, que nosso reino inacessível permanecerá sempre o céu mais alto, onde você permanecerá seguro para sempre, eu me mostrarei mais alerta para aprender os desígnios deste Deus visitante. 6. Eis que enviarei para lá um barco de flechas, com 1 milhão de senhores, dispostos em esplendor, e todos coroados, e sobre eles, Kuzimetara, senhor em chefe. 7. Em meu nome e em nome do Espírito Santo, meus anfitriões cumprimentarão esse Deus e o convidarão para uma visita mensal, talvez ele não tenha conhecimento sobre o que é o Deus mais elevado. 8. Então aconteceu que um barco de flechas foi feito, o mais magnífico já visto em Etashong, e nele embarcaram os milhões de senhores com coroas de joias, comandados por Kuzimetara, senhor em chefe, e também fugiram para o paraíso. Capítulo 6. O alarme em Kalaord, o reino celestial de Deus, Gabriel, aliás Tot, o céu maometano. 1. Quando os senhores do Santo Conselho de Kalaord, o céu do falso Maomé, expressaram suas esperanças e medos quanto ao navio de fogo que descia ao paraíso, Tot, também conhecido por Gabriel, disse. 2. Quem aqui tem medo, fale, quem aqui não teme, fale também, conhecerei meus senhores e Santo Conselho. 3. Eis que eu sou um Deus guerreiro, não professo paz, como os triunes, e pratico guerra, eu professo guerra e pratico-a. 4. Eu fiz Lu e Among, quando ele escolheu se estabelecer como Christi, eu o estabeleci, quando ele me negou a justiça, eu os pus no céu e na terra como falso Christi, quando ele me recusou o reino celestial que prometeu, eu o aceitei e me estabeleci. 5. Fiz vós senhores do meu santo conselho, afastei a terra de 1000 falsos senhores e destruí as casas dos oráculos dos mortais. 6. O que, então, tenho que temer de um Deus estrangeiro que vem aos céus da terra, eis que esses céus pertencem aos que nascem da terra, que os deuses estrangeiros retornem aos mundos onde nasceram nativos. 7. Se este Deus veio me combater, em nome do Deus de Jeová, que ele venha, até que ele ou eu seja lançado no inferno, deixa a batalha travar.
8. Não mandei a ousada deusa Astaroth para o inferno, e o poderoso Baal atrás dela, e todos os deuses gregos de Argósia, e os deuses de Roma silenciam e são atormentados. 9. Agora, eis que mandarei um barco de flechas, 1.000.000 de fortes, para o paraíso, e zombarei desse Deus aventureiro para me dar uma batalha. Melhor tentar nossos respectivos poderes, quanto a quem cairá, do que viver em incertezas incertas quanto aos negócios de Deus nos céus de outro Deus. 10. Então deixe meu marechal providenciar um barco de flechas, armado com flechas de fogo e água, e escolham 1.000.000 de guerreiros para esta aventura, sobre eles, meu guerreiro senhor, Justino, terá o comando. 11. E ele irá ao paraíso, cumprimentando, em nome de Deus Gabriel, para conhecer o Deus vindouro com que direito ele se aventurou perto dos meus santos reinos. 12. Assim, Tote despachou um barco para o paraíso, como ele havia ordenado. Capítulo 7. O alarme em Epsendi, reino celestial do Luemong, o falso Christi. 1. Assim como nos reinos celestes dos outros 3 deuses falsos, o mesmo ocorreu em Epsendi, capital do reino celestial do Luemong, que havia assumido falsamente ser Christi. 2. Depois que as centenas de mensageiros do Luemong, de seus vários sub-reinos, fizeram seus relatos sobre o aparecimento da grande luz que desceu ao paraíso e a consternação dos subsenhores, depois falou o Santo Conselho diante do trono do Luemong. Alguns ampliaram o presságio como uma ameaça, alguns sugeriram dobrar o número de exércitos permanentes dos reinos celestiais do Luemong, e outros sugeriram várias outras coisas. 3. Depois que milhares deles falaram, falou Luemong, dizendo: 4. Sábios e santos senhores e deuses do mais alto reino celestial, grandes têm sido sua sabedoria e sugestões, agora, portanto, pela luz do Espírito Santo, ouvi os meus decretos. 5. Enviarei a este estranho Deus, que chegou ao paraíso, um barco de bombeiros de 1.000.000 de soldados, e cada um será coroado e decorado com joias, diademas e armas de guerra, e eles terão escudos e cabeças de figuras de Tau, touro, e Ares, cordeiro, como símbolos dos meus atributos. 6. Eis que eu envio a ele como um cordeiro da paz, mas também envio a lança e a espada. 7. No comando do barco de bombeiros e seus exércitos, designo ajudos, a quem coroarei com a mitra, o triângulo e o anel cortado. 8. E esta será a minha mensagem ao Deus estranho, a saber, em nome do Espírito Santo e do Filho, saudação e amor, eis que o reino de Epsendi, o mais alto céu santo, está aberto e livre para ti, o Deus Todo-Supremo e o governante do maior reino celestial conheceu a tua vontade e prazer, e se a seu propósito se envolver em uma obra boa e santa, eis que eu tenho emprego para ti, para seu lucro, honra e glória, e, para tudo o que puderes realizar pela ressurreição do meu povo, receberá uma recompensa justa da minha mão. 9. Consequentemente, um barco de bombeiros de excelente acabamento foi fornecido e equipado com beleza e esplendor, e nele os milhões de exércitos, coroados como senhores, e comandados por Ajudes e Justino, embarcaram e partiram para o paraíso, o lugar celestial de Deus, o Filho de Jeová. 10. Para trabalhar no barco de bombeiros, havia 400.000 escravos, compostos pelos espíritos dos que estavam na terra, papas, arcebispos, bispos, cardeais, padres e outros que estavam servindo sua servidão por 200 anos, como eles realmente acreditavam no purgatório, pelo privilégio de finalmente rastejar de barriga pela arena do palácio e se aproximarem o suficiente para olhar Luemong, seu suposto Deus e Salvador, o mais elevado. 11. Essa foi a magnificência e o objetivo do barco de bombeiros enviado ao paraíso. Capítulo 8. De Deus no paraíso. 1. ES disse, depois que a luz de Jeová chegou a Deus, dizendo, vá, providencie mortais para atravessar o oceano, para edificar o continente ocidental. Deus deixou de se esforçar para resgatar os 4 reinos celestiais dos 4 falsos deuses, mas dirigiu seus energias, para recuperar uma ancoragem mais ampla da terra, por causa do reino de Jeová. 2. Então, Deus enviou do paraíso, um Melquisede, coroado como senhor, com 10.000 anjos em seu comando para inspirar a migração para Gautama e tornar o país conhecido pelos povos orientais. 3. E Melquisede, com seus anfitriões, veio e determinou o grau e a escolha dos mortais para esse fim, e Melquisede e seus anfitriões levantaram Colombo, um mortal de Gênova, juntamente com equipes, em número suficiente, que eles inspiraram a ir com navios para o oeste, através do oceano, em busca dos leigos e dos planos dos mundo. 4. E aconteceu que Colombo, assim inspirado por Deus, através de seus santos anjos, descobriu o continente ocidental, sem saber, estava sob inspiração. 5. Foi logo depois disso que os anfitriões anjos de Etíria desceram ao trono de Deus no paraíso, para trabalhar com ele na provisão da aproximação da era de Cosmon. 6. Agora, enquanto Deus e seus anjos no reino celestial do paraíso estavam se regozijando por causa do sucesso de Colombo, relatado por Melquisede a Deus, eis que, naquele mesmo tempo, chegou o navio etéreo de Litabacatrava.
7. E Deus recebeu os étereos com grande alegria, e, após as cerimônias devidas, Deus declarou uma recriação de 3 dias, para que os anjos do paraíso se alegrassem, diante de Jeová, porque o adi de tantas centenas de anos estava se rompendo, e por causa do sucesso de Columbo, e por causa do vinda dos étereos. 8. Grandes, de fato, foram as alegrias, os louvores, a música e a alegria dos 1.000.000.000 de anjos do paraíso. 9. Ao fim de 3 dias, a trombeta chamou o Santo Conselho de Deus, para retomar o trabalho diante do trono. Então, os marechais de vários lugares nos reinos de Deus chamaram seus estudantes e trabalhadores e se retiraram para seus vários departamentos. O Santo Conselho retomou seus lugares diante de Deus, e Deus subiu ao trono, e a ordem foi: 10. Então, Deus chamou os étereos Shonlin, Tshaya, Tchesim, Burno Tetes, Atavia e Tutagaoa para virem honrar o trono. Então, esses deuses visitantes fizeram o que mandaram. 11. Então falou Deus, dizendo: Que tributo, ó Jeová, posso pagar a teu filho, Litabacatrava, pois a luz e a glória de sua presença proporcionam a mim e a meu santo conselho. 12. Então, todo o santo concílio, 1.000.000, levantou-se, em seguida, todos os deuses também se levantaram. Deus disse: Venha, honre meu trono. 13. Então Litabacatrava subiu e sentou-se no trono de Deus. Quando ele estava sentado, Deus ordenou que todo o resto estivesse sentado, e então Litabacatrava levantou-se e disse: 14. Tu me deste grande honra, ó Deus da terra e dos seus céus, pode ser a luz da pessoa de Jeová, amanhecer sobre todos os reinos do céu e da terra. 15. No entanto, ó Deus, não se encha de esperança com súbito sucesso. Eu já vi muitos mundos corporais chegarem à era Cosmon, mas é como um novo nascimento, gerado pela dor e com muito trabalho. 16. Você ainda tem várias gerações de mortais para nascer antes que Cusson venha. Os 4 cantos escuros da loja estarão sobre ti, para destruir o trabalho das tuas mãos e das de Jeová. 17. Os 4 deuses falsos lutarão contigo até a morte, somente até que caiam no inferno. O reino de Jeová pode vir. 18. Em todos os mundos planetários, é sempre o mesmo, certos 4 deuses falsos se levantam para possuir os mundos corporais e seus céus. 19. Eles professam a verdade, mas praticam a falsidade, professa a paz, mas pratica a guerra. Eles incitarão mortais e anjos a todo tipo de mal, por frustrar a pessoa e os procedimentos de Jeová. Sim, eles ainda assumirão que eles mesmos são Jeová, o verdadeiro Criador, e eles inspirarão os mortais a considerá-los como tais. 20. E quando teu povo professar Jeová e não eles, eis que eles inspirarão outros a cair sobre o seu povo para destruí-lo ou torturá-lo com grande sofrimento. 21. Contudo, acontecerá contigo, Jeová triunfará sobre toda a terra e nos céus da terra, homens e anjos serão livres e ninguém os temerá. 22. Litabacatrava parou e sentou-se, e de repente uma grande luz brilhante se juntou acima de sua cabeça, e uma voz falou da luz dizendo: 23. Toda a terra é minha, e as águas e o ar acima da terra, estes são membros do meu corpo e pessoa, homem que eu criei não para possuí-los, mas para habitar neles e ali, a todos os homens eu dei essas heranças, nem a qualquer homem uma parte, nem a qualquer nação ou povo uma parte. 24. Mas, com liberdade e privilégio para estes, dei ao homem o direito de obter sustento e apoio. 25. Todos os homens são meus filhos, no ser consciente, eu os crio da mesma forma, privilegiados por toda a terra e pelas águas da terra e pelo ar no firmamento acima da terra. 26. Irmãos e irmãs os criei, de várias tribos, raças, cores e tamanhos, mas, no entanto, do meu jeito, eu os criei, cada um para uma glória no modo como os fiz. 27. Nos primeiros dias, eis que mantive o homem em certos continentes e lugares, para que eu pudesse revelá-lo na glória para a qual o designei. 28. Mas em Cosmon, abro as portas dos oceanos, e dos mares e dos rios, e digo a todo o meu povo, venham, contemplem seus irmãos, e ide a este país e a isso, e aprenda a sabedoria daquilo que provém na família de minha casa, sede rentáveis uns para os outros, na experiência e na prática da minha mão sobre todos os povos. 29. Em altura, em outro, falta, em dentes e ossos sãos e membros bem formados, em outro, sagacidade, em uma população densa e terras bem cultivadas, em outro, comida simples e vida longa, pois em Cosmon, o homem deve ir para o exterior em todos os países, uma nação com outra, e eles lucram com a sabedoria, para produzir uma nova raça com todas as glórias selecionadas do todo. 30. Nem o homem será mais obrigado pelas doutrinas deste Deus ou daquele Deus, ou deste Salvador ou desse Salvador, nem de nenhum dos livros antigos, nem pelas inspirações dos tempos antigos, mas ele saberá como obter inspirações dos meus deuses e dos meus céus para o seu próprio bem e para a sua própria sabedoria. 31. Nenhuma nação julgará outra e clamará pagãos, nem um povo julga outro e clama pagão.
32. Eis que somente eu julgarei. Minha marca está em todos aqueles que se envolvem em guerra ou que mantêm guerreiros, ou que mantêm fortes e arsenais e usam armas da morte, e sobre todos os que matam e comem a carne de qualquer coisa que eu criei viva, pois todos são pagãos e pagãos aos meus olhos. 33. Nem irão de nação em nação para encontrar o mal, mas para encontrar a bondade, a sabedoria e a virtude. 34. Meus deuses ministrarão a todas as nações e povos para esses fins, para reuni-los em paz e harmonia, para abrir os portos daqueles que foram nações e povos isolados, para persuadi-los a deixar a guerra e a glória da destruição, para tornar nações e povos aceitáveis um ao outro. 35. A voz da luz cessou, e tudo sobre o trono de Deus era como um mar de fogo dourado. 36. Chegou a hora da partida de Lita-Bacatrava e seus anfitriões. Consequentemente, ele desceu e sentou-se no pé do trono, e então Deus desceu e pegou sua mão, dizendo: Levanta-se, chefe Oriano, filho de Jeová, e segue o seu caminho, o Pai chama você e o seu povo. 37. Então Lita-Bacatrava desceu para a arena e saudou a placa, próprio de KOSMON, e Deus respondeu na placa: ORTIFCADA no NM de JEHOVIH. 38. Lita-Bacatrava e seus anfitriões entraram no Otevan, a nave monstro, com sua fotosfera, grande como um continente, e atualmente, enquanto os Ezenaur e as trombetas cantaram, P elevar ao LMIGHTY, o navio começou a partir de sua fundação, e subiu lentamente para cima, aplaudidas pelos milhares de milhões montados no paraíso. Capítulo 9. 1. ES disse: Agora, eis que, assim como o navio de Lita-Bacatrava havia subido para cima e estava começando, os barcos de fogo dos 4 falsos deuses chegaram ao paraíso. 2. E os anfitriões, nos barcos, também ficaram desconcertados e zangados, porque sua audácia foi impedida de ter uma entrevista com o chefe Oriano e seus anfitriões. 3. E os barcos dos bombeiros se viram e ficaram furiosos e com ciúmes, e ficaram intrigados ao saber o que fazer. Nenhum deles conferiria a Deus, o Filho de Jeová, pois haviam sido assim ordenados pelos respectivos deuses falsos. 4. Agora, portanto, depois que os barcos de bombeiros navegaram por algum tempo, exibindo seu esplendor, 3 deles partiram, deixando apenas o barco de bombeiros dos anfitriões de Luemon. 5. O capitão deste barco havia dito: Não é suficiente que eu venha aqui e encontre o Deus estrangeiro que partiu, vou verificar o que foi dito e feito, e o que esses adoradores de Jeová estão fazendo.